durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No livro do profeta Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 2 em diante, nos diz: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. E esse será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, dando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas, e tirarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás agoureiros, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, e arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Esta é uma profecia do profeta Miqueias, do capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 15. O profeta Miqueias, ele profetiza
assim como outros profetas do Antigo Testamento, Miqueias olhou para além do castigo de Deus a Israel e Judá e contemplou o Messias, o vindouro, e seu reino justo na terra. 700 anos antes da encarnação de Cristo, Miqueias profetizou que ele haveria de nascer em Belém, conforme o versículo 2 do capítulo 5, e Mateus capítulo 2, versículo 4 e 6, narra que os sacerdotes e escribas citaram este versículo como resposta à pergunta de Herodes concernente ao lugar onde o Messias nasceu. Miqueias revela também que o reino messiânico seria de paz, conforme Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 18, e que o Messias pastorearia o seu povo com justiça, conforme versículos 5 e 4 do capítulo 5 de Miqueias. João, capítulo 10, versículo 1 a 16. Hebreus 13, 20. As referências frequentes de Miqueias sobre a redenção futura revelam que o propósito e desejo permanente de Deus para o seu povo é a salvação e não a condenação. Tal verdade é desdobrada no Novo Testamento, conforme registra o evangelista João, no seu evangelho, capítulo de número 3, versículo 16, que declara que, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus em Cristo está estendido a todos os homens. 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Miqueias já estava profetizando o seu nascimento. A veracidade e as verdades da Bíblia, da palavra de Deus, que hoje, nos nossos dias, é muito contestada por aqueles que são alcançados por textos da Bíblia. Porque, na verdade, os homens querem uma religiosidade ou uma religião que os agrade. Querem um Deus que esteja atendendo aos seus desejos, às suas necessidades. Nos dias de hoje, nós vemos grandes movimentos de
pregadores que estão apresentando um Deus que está a serviço do capricho dos homens. Um Deus que está oferecendo tudo aquilo que é desejável ao coração do homem. Um Deus que está dando bens materiais. Um Deus que está oferecendo coisas neste mundo. Ao passo que o Evangelho, a palavra de Deus, oferece ao homem pecador o seu reino. E aqueles que querem abraçar este reino, precisam primeiramente crer neste Deus, crer na sua palavra e receber esta dádiva que é oferecida a todos os homens, quer judeus, quer gentios. Na graça não há privilégio. No Velho Testamento havia Israel como povo de Deus, reconhecido como um povo de Deus, reconhecido como um povo que havia saído da escravidão do Egito e haviam sido conduzidos por este mesmo Deus por desertos para chegar à terra da promessa. Aquela terra que Abraão andou por ela, e Deus disse a Abraão: toda esta terra que você andou por ela será dada à sua descendência. E agora Deus estava cumprindo esta sua palavra, introduzindo o povo de Israel, o povo que havia sido tirado com mão forte e poderosa do Egito, na terra de Canaã, aquela terra que Deus prometeu à descendência de Abraão. Só que, ao adentrar na terra, eles tinham que conquistar toda a terra em que estavam os seus moradores, remover os seus moradores para que eles assumissem a terra. Mas eles não cumpriram aquilo que Deus havia determinado. Eles se acomodaram e não tomaram posse da terra. Muito pelo contrário, se envolveram com a idolatria, se envolveram com os deuses da terra, se envolveram com as feitiçarias da terra, e com isto eles se afastaram de Deus. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos como que este povo de Israel era inconsistente. Eles abandonavam a Deus, e então ficava sob o jugo dos seus inimigos. E então Deus levantava um juiz, ou uma juíza. Muitos querem contestar, nos nossos dias, para que uma mulher seja pastora. Não querem concordar. Mas lá no Velho Testamento, Deus já levantava mulheres como juíza. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Embora os homens façam, Deus não faz. Porque Deus usa a quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. E esses juízes eram levantados para dar livramento para o povo. E davam o livramento. E logo que o povo sentia o livramento, eles também se acomodavam e voltavam novamente a abandonar a Deus. E sempre eles clamavam a Deus, e Deus levantava um novo juiz para a libertação.
E assim é a história do povo de Israel. E aqui o profeta Miqueias está profetizando o nascimento de Cristo. 700 anos de Cristo nasceu. E veja como que a palavra de Deus é verdade. Veja como a palavra de Deus é real. Aqui o profeta está dizendo: e tu, Belém Efrata. Efrata era uma terra em que Belém estava agora inserida. E era nesta cidade de Belém que nasceria o Messias prometido pelos profetas. Então, e Deus diz: de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O apóstolo João dá início no seu evangelho, relatando quem é Jesus. E diz no capítulo 1 do evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você quer ser um filho, quer ser uma filha de Deus, creia e receba a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. E após esta profecia do nascimento de Cristo, o profeta Miqueias continua profetizando a respeito de Israel, dizendo que Israel seria espalhado por todo o mundo, como foi, e espalhado no mundo. Israel teria ainda uma dádiva de Deus, porque Miqueias profetiza que a Síria aqui é colocada como uma ilustração daqueles que se levantam contra Israel. Mas Deus tem ainda uma ação sobre Israel nos dias de hoje, porque esta profecia de Miqueias é também para todo o tempo, desde que Israel, no ano 70, quando foi Jerusalém invadida pelos romanos, e que foi destruído o templo, em que os judeus foram espalhados pelo mundo. Está aqui no capítulo 5 de Miqueias, está aqui, que eles foram espalhados pelo mundo, mas eles se tornaram força no meio do mundo, das nações em que eles foram espalhados. Diz aqui o versículo 8:
e o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Israel está ainda nos dias de hoje, neste cumprimento, embora o Estado de Israel esteja já constituído, e Israel está no processo de cumprimento da palavra de Deus nos nossos dias, ainda os judeus, os israelitas, estão espalhados no mundo, e haverá um momento em que todos retornarão. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus se cumpre. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quádrupes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Nos dias de hoje, a palavra de Deus se cumpre diante dos nossos olhos. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente, Senhor, com essas vidas, com esses lares, essas famílias, ó Deus, este empresário, este comerciante, este trabalhador, esta trabalhadora, Senhor, que nos assiste nesta hora, Senhor, que esta tua palavra seja a palavra viva, seja a palavra poderosa, seja a palavra, Senhor, gloriosa em cada coração, em cada entendimento, para que se arrependam dos seus pecados, se voltem para ti, aceitando a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, Salvador das suas almas, para que tenham seus pecados perdoados, para que tenham as suas vidas transformadas em um filho, em uma filha de Deus. Toca, Senhor, poderosamente por sobre cada lar, sobre cada família, toca com a tua bênção nessa hora, por sobre todos quantos estão crendo, Senhor, na tua bênção, estão crendo na tua libertação, porque no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu repreendo todas as obras da feitiçaria, todas as obras da macumbaria, todas as obras da idolatria, todas as obras sejam desfeitas, sejam quebradas, em nome do Senhor Jesus, e os entendimentos sejam abertos para as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória.
Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, Programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularidependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.